E, antes de tudo, é sempre muito bom, muito prazeroso falar sobre livro, sobre produção editorial, sobre autoria. A nossa missão em termos de trabalho aqui é exatamente fazer um diálogo com vocês a partir de uma experiência, a partir de uma experiência editorial longa na editora da Unesp, que foram 27 anos de construção da editora da Unesp, onde estive à frente desde o primeiro momento, desde os primeiros 6 meses da editora, e também a partir do momento em que a Unesp começou a se afirmar, eu tive a oportunidade também de dar outros voos para entender processos diferentes da Unesp, de outras editoras universitárias, tanto no Brasil quanto principalmente na América Latina, e também em países nos quais a editora universitária já era uma realidade há séculos. Estou falando, por exemplo, da Inglaterra, com a editora da Universidade de Cambridge, com a editora da Universidade de Oxford, e assim como outros lugares do mundo onde a edição universitária é parte das finalidades da própria universidade. Quando se entende que publicar é publicar para outros, é publicar para fora da universidade, porque ao publicar para fora nós estamos conversando com a universidade, para a universidade e com a sociedade que a rodeia. Então, toda esse fazer do livro editorial é, antes de tudo, um momento sempre de muita reflexão e de muita decisão, principalmente quando se percebe, como o reitor acabou de dizer, que nós temos aqui um centro universitário trabalhando principalmente com uma perspectiva já se consolidando de crescimento, de trabalho crescente, onde uma editora universitária realmente pode cumprir um papel muito importante. Eu falo isso não apenas observando, teoricamente, mas, como disse a vocês, a editora da Unesp cresceu junto com a Unesp. A editora da Unesp, quando a Unesp começou, basicamente numa virada, numa decisão da universidade de se tornar uma universidade, a terceira universidade pública do estado de São Paulo, ao lado da USP e da Unicamp. Isso foi uma virada em 1984. 3 anos depois, em 1987, a editora surge como um momento de crescimento da Unesp, de afirmação da Unesp, de institucionalização da Unesp, junto às duas outras co-irmãs universidades públicas do estado de São Paulo, que é a USP e a Unicamp. E a editora trabalhou muito nesse sentido e conseguiu trabalhar no sentido de fortalecer a universidade, de fazê-la crescer junto, de visibilizá-la, de fazer, a partir da editora, um diálogo importante da produção dos seus pesquisadores, dos seus estudantes, dos seus professores, junto à sociedade brasileira e também extravasando até as fronteiras do país. Então, é nessa condição, muito mais na condição de editor do que professor, que eu estou aqui conversando com vocês sobre esse tema, não é? E é um tema que o Rodrigo me pediu que... Agora é sempre aquela briga com esse negócio aqui. Vamos lá. Opa, para trás. A ideia de como adequar o texto científico para públicos distintos, a escrita de textos populares e acadêmicos. Eu achei muito interessante quando o Rodrigo me provocou com essa questão, porque eu acho importantíssimo nós, como afirmei agora há pouco, que nós falemos com o nosso entorno. Afinal, nós produzimos ciência, nós produzimos conhecimento com qual finalidade? Haveria apenas a satisfação individual ou de um pequeno grupo, no sentido de que as descobertas, os avanços do conhecimento permanecessem somente entre nós, entre a comunidade universitária, entre meia dúzia de pessoas, ou que sejam 600 pessoas, né? Só no Brasil nós estamos falando de 210 milhões de seres humanos. Então, me parece muito justo que a universidade, ao lado de altos estudos, de estudos extremamente específicos, especializados, que façam avanço da ciência, preocupe-se também em escrever para todos, a partir de um conhecimento
ímpar que ela consegue produzir. Eu conto para vocês que eu descobri isso, de certa maneira, não apenas por um trajeto de vida, que sempre foi muito fora dos gabinetes, foi muito mais ligado ao movimento da vida propriamente dito, mas eu percebi isso logo que a editora da Unesp se mudou para a Praça da Sé, em São Paulo. Por quê? Eu saí, obviamente, em São Paulo não tem essa de almoçar em casa, né, como comentamos hoje de manhã, então eu tinha que comer no centro mesmo, como todos nós. Então, eu descia todo dia, passava em frente a inúmeras farmácias populares, casas que vendiam chás, ervas, um monte de coisa. Coisas que não tinham nem nome, e as pessoas compravam e vendiam e colocavam. Isso me chamou a atenção imediatamente sobre a questão do problema da saúde pública, da desorientação, que muitas vezes eu pensava quantas pessoas não se intoxicam, podem até morrer com essas coisas que sabe se é bom, se não. Será que está imbuído isso de uma sabedoria popular, de uma tradição de fato séria, de um boldo da vida, né? Um boldo que faz bem realmente tomar o chazinho de boldo, etc. Mas e o que não é boldo e que as pessoas estão tomando erradamente? Qual é a compreensão exatamente que se tem sobre isso? Ao mesmo tempo, eu pensava na minha universidade, que é uma das melhores faculdades de medicina do Brasil, seguramente tem uma das melhores faculdades de farmácia do Brasil, tem faculdades na área biológicas, na área de educação tão forte. E por que não falamos disso? Né? Por que não traduzimos essas coisas? Então, em cima dessas reflexões, saíram duas coleções. Uma, essa pequenininha aqui, que é uma coleção que se chama Saúde e Cidadania, e que trata exatamente desses temas. Aleatoriamente, esse aqui fala sobre a saúde do homem em foco. Então, especificamente em cima do organismo masculino, das peculiaridades fisiológicas, biológicas do homem. E o outro é uma coleção que saiu bastante bem em muitas coisas, chama a coleção Paradidáticos. E são vários livros que eu vou acabar mostrando para vocês aí mais detalhadamente. Mas a ideia, portanto, de uma editora universitária, é importante que ela se mescle com essa ideia de falar também para os outros membros de uma sociedade mais ampla, além daquela que está dentro dos muros da universidade. Para isso, nós precisamos saber escrever para elas. Nós precisamos saber traduzir as nossas pesquisas, nós precisamos saber traduzir aquilo que está escrito em linguagem acadêmica, em linguagem científica, para outros olhos, outras mentalidades. É isso que nós vamos conversar um pouquinho nessa primeira parte, certo, Rodrigo? E dividir um pouco com vocês. A experiência dessa fala vem de muitas e muitas discussões que eu tive com professores de metodologia científica na Unesp, de outras universidades, analisando outras coleções, outras possibilidades, inclusive, e aqui se restringe um pouco a questão do livro mesmo, o livro impresso ou o livro digital, a respeito e a relação da construção do texto. Em primeiro lugar, o ponto de partida. A principal questão que nós temos hoje, e não apenas quando nós escrevemos para um público mais amplo, mas quando nós trabalhamos com a edição do livro universitário, é a preservação da questão da qualidade do que escrevemos, da qualidade aquilo que nós publicamos. Vocês poderiam pensar como pesquisadores, como professores, que, bom, mas isso é óbvio. Nem sempre. E é bom nós trabalharmos um pouco com essa possibilidade. Porque nós vivemos, o mundo inteiro, na verdade, o mundo ocidental inteiro, e para amigos que já estão hoje lecionando na Universidade de Tóquio, eu sei que também no Oriente está acontecendo, nós temos uma pressão
enorme, imensa, diária, de publicarmos muito e rápido. Muito e rápido. Para o conhecimento, para a divulgação do conhecimento principalmente, isso seguramente não é bom. Então nós temos que saber administrar isso. E quando se trata de uma editora, quando se trata de uma universidade que publica, a, a ideia, como eu destaquei, é definidora do conteúdo, não é? Ou seja, a qualidade dos textos que são oferecidos para os leitores, sejam textos científicos ou textos de popularização da ciência, é algo que necessariamente nós temos que cuidar. Então, independentemente de serem textos popularizados, textos de democratização do acesso ao saber universitário, nós temos que pensar definitivamente na ideia do conteúdo. Quando nós falamos do texto científico, e aí também independentemente se é um texto escrito para pares, para pessoas com a mesma qualificação técnica e intelectual ou para um texto popularizado, é sempre bom lembrar que a qualidade, no mínimo, é determinada por aqueles destaques que eu dei nesse segundo ponto. Originalidade da pesquisa, contribuição teórica única e inovadora, inovação tecnológica e instauração de uma metodologia original. As derivações também são importantes. Revisão, por exemplo, revisão de conceitos, contribuições, estudos comparativos, ou seja, a partir dessa matriz, com rigor e com observância da qualidade, nós podemos fazer e produzir textos e observações bastante importantes. É claro que quando eu falo isso para pesquisadores, para professores, eu estou chovendo no molhado, como se diz no popular. Mas estamos aqui mais para recordar e dialogar do que para fazer ensinamentos. A ideia é vocês refletirem um pouco sobre aonde eu quero chegar a respeito do livro popularizado, né? O terceiro ponto é exatamente o que, para quem, principalmente para uma editora ou para uma universidade que entende que é importante você buscar a popularização daquilo que é publicado, a popularização daquilo que é produzido na universidade, é importante que a editora ou a casa editorial que vai enfrentar esse desafio é exatamente chegar a uma metodologia interna própria, acordada, inclusive, dentro da própria universidade, no caso da editora universitária, de como avaliar e gerenciar esses conteúdos, né? Ou seja, que conteúdos que vão duplamente atender às exigências da redação científica e, ao mesmo tempo, possam utilizar formatos e linguagens que vão alcançar o que eu chamo do leitor não especializado ou mesmo com formação escolar não universitária, que é esse público que nós estaremos falando no livro ligado à ideia da popularização da ciência. Portanto, como você vai fazer isso é uma construção, e uma construção que tem que ser feita dentro das culturas de cada uma das instituições, né? E principalmente alinhado por aquilo que, para mim, é a regra número 1 de qualquer política de publicação, que é para quem que eu estou escrevendo. Qual é o meu público? Quem é o meu leitor? A partir do leitor, eu vou alinhando o resto. Eu vou alinhando o restante da cadeia, né? Dito isso, eu selecionei algumas recomendações, talvez por falta de uma outra palavra mais interessante. Mas são recomendações que foram aquelas questões que eu fui empregando na construção dessa experiência na editora da Unesp e que eu vejo um pouco que são um pouco consensuais no conjunto das editoras que trabalham com isso, né? O primeiro ponto é exatamente aquilo que eu acabei de dizer, né? Todo texto deveria ser escrito pensando no leitor a quem se dirige. Como nós vamos adaptar as nossas pesquisas em mestrado, em pesquisas de campo, etc., nós vamos colocar isso no papel
voltada para um público mais amplo, nós temos que pensar antes quem é esse público. Quais são as características, com quem que nós queremos falar, né? E a partir de com quem nós queremos falar, nós podemos pensar um texto com determinadas estruturas, né? Ele não deve usar uma linguagem, por mais acessível que seja, essa linguagem não pode ser limitante. Ela não pode ser empobrecida em si. Ela tem que suscitar alguma coisa, né? Não é porque eu vou popularizar que eu vou abafar aquilo que há de melhor do ponto de vista da busca do conhecimento, que é a ideia crítica, a instigar a pensar, instigar a raciocinar, né? Ou seja, como digo no ponto 2, lembre-se, estamos escrevendo para popularizar conhecimento e não para empobrecê-lo. Porque tem algumas editoras, isso é corrente, é só vocês observarem com cuidado isso, que parece que, como o texto é para popularizar, então a gente escreve uma linguagem que todo mundo conhece e tal, e que não traduzem corretamente aquele conceito, não traduzem corretamente o raciocínio que está sendo usado, não instigam o leitor a fazer absolutamente nada, a não ser passivamente receber aquela informação. Então, para que serve isso? Que tipo de popularização é essa? Não é? É como você vai ensinar uma criança a mastigar carne e dar essa carne sempre batida no liquidificador. Não é? Então, esse tipo de situação é uma situação mais comum do que que nós imaginamos. Então, é importante, principalmente quando se trata de uma editora universitária, trabalhar também com essa ideia de que é fundamental que o texto seja popularizado, não empobrecido, né? Agora, para que esse exercício da escrita, que visa a popularização, seja eficiente, o que eu aponto? Primeiro, é importante que a gente dispa o texto de tudo que lhe seja supérfluo e que denote unicamente erudição ou reiteração de argumentos, ou ainda reiteração de comprovações das teorias e conceitos utilizados na argumentação. Por exemplo, acabei de dizer agora há pouco que toda dissertação, todo doutorado quase sempre exige uma introdução metodológica. Se eu vou publicar isso para um público mais amplo, a troco de que eu vou colocar uma introdução metodológica? Fazendo comparações entre teorias metodológicas, por que eu fui por ali, por que eu deixei de ir pelo outro caminho. Ou, a partir de um argumento, eu tenho que pegar aquele mesmo argumento e prová-lo por vários pensadores, por vários cruzamentos. Ao leitor que quer o texto popularizado, isso realmente não interessa. Isso interessa, obviamente, dentro de um debate acadêmico, um debate científico, dentro de uma banca, mesmo entre pares. Não, você fez a abordagem por intermédio do Michel Foucault, por que você não entrou por fulano, por que não entrou por cicrano? Não é? Isso cabe para todas as ciências. Você fez análise usando esses componentes, esses reagentes, por que não usou aquele outro, talvez é mais eficiente? Esse tipo de coisa não interessa, interessa para a leitura popularizada, interessa o resultado. E com a garantia, com o mínimo de atitudes que denotem uma erudição supérflua, né? Supérflua para o leitor. Nós sabemos o quanto é necessário dentro de um estrito senso científico, mas quando a gente populariza, isso não necessariamente deve acompanhar, né? Ou seja, sendo muito direto, como diz o ponto 4, você não estará escrevendo para uma banca examinadora, e sim para alguém que se interessou pelo assunto que lhe está sendo abordado e quer a maior objetividade naquela informação. Terceira recomendação. Ao lado da boa escritura, deverá sempre ter um bom projeto editorial e gráfico que vai auxiliar o leitor na compreensão do tema tratado. Isso é fundamental. Geralmente, quando nós trabalhamos com a ideia da popularização de textos de difícil intelecção, de difícil entendimento, porque
dirigida a pessoas não especializadas, nós temos que ter instrumentos de facilitação, instrumentos gráficos, isso hoje com certa facilidade se consegue, de diagramação, de tamanho de letra, de espaço entre linhas, de ilustração quando for necessário. Isso eu digo tanto no livro impresso quanto no livro virtual. Né? Quer dizer, é fundamental que um bom projeto editorial e gráfico vai auxiliar realmente o leitor na compreensão daquele tema. Né? Então, eu lembro aí, formato adequado, diagramação, design de capa, número de páginas. Né? Se você quer objetividade, livros de popularização de temas, quanto mais difícil o tema, para popularização, mais objetividade. Né? Então, e não pense que nós vamos introduzir uma pessoa num assunto de difícil complexão com um livro de 500 páginas. Certo? Tá, vai uma introdução, está aqui 700 páginas para você ler. Não é assim. Não é assim. Né? É um convite. Um livro popularizado, um livro que apresente um trabalho científico, é um convite, antes de mais nada. Ele não é o texto definitivo. E, nesse sentido, nós temos que segurar um pouco até a nossa própria ansiedade. Né? Mas eu quero mostrar tudo. Eu quero fazer até a última prova disso. Eu quero mostrar a comprovação da comprovação. Eu estou certo. Mas você não está escrevendo para você. Nem está escrevendo para os seus pares. Você está escrevendo para alguém que não conhece aquele assunto. Mas quer conhecer. E tem interesse. E ele é útil para ele saber aquilo. Né? Então, esses pontos são realmente muito, muito importantes. Ou seja, como eu digo aqui no 3, um livro que tem como missão passar conhecimento complexo a um número expressivo de pessoas deve ser ainda melhor editado do que aquele que se dirige somente a leitores especializados. Porque se trata de sair da bolha. E se nós saímos da bolha, tudo fica mais difícil. E se fica mais difícil, nós temos que ter mais cuidado. E esse cuidado significa, no caso, cuidados editoriais. Né? Quando pensamos, por exemplo, nessa coleção de paradidáticos, essa coleção de paradidáticos foi pensada com esse formato, porque esse formato entra no bolso de um paletó, pena que eu não estou com um. Ele entra em qualquer bolsa. E ele tem, no máximo, esse número de páginas. Então, esse tipo de situação é algo que faz parte do projeto. Né? E ele realmente tem que ser cuidado. Quarta recomendação. É outra coisa que vocês vão, mas isso é óbvio. Volto a dizer, nem sempre. Por isso que nós temos que recordá-lo sempre. Principalmente quando nós trabalhamos com o texto escrito para públicos mais amplos. Não é? Ou seja, a popularização do conhecimento científico, o autor precisa observar as mesmas regras que necessita para a escritura acadêmica ou literária. Pleno domínio da língua, razoável domínio do vocabulário. Tudo isso vai levar ao quê? A uma escritura objetiva, correta, comunicativa e que vai se expressar com fluência. Isso pode parecer óbvio, mas quem, como no meu caso, às vezes recebia 100 propostas de livros publicados por semana, no caso da editora da Unesp, nem sempre isso é verdadeiro. Porque aquela questão que eu coloquei no início, tem que publicar, 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 e rápido, leva quase sempre, invariavelmente, a textos que não chegam a essa objetividade, a essa ação comunicativa perfeita e que vai ir muito menos com fluência. Ou seja, é fundamental cuidar da escrita. E cuidar da escrita é uma construção. É um trabalho e muitas vezes compartilhado. É aquele trabalho que nós escrevemos, tem que deixar o texto dormir na gaveta um tempo. Tira de lá, a gente faz outro pente fino. Passa para ele, passa para ela. Lê, escuta, volta. Isso leva tempo. Então, essa responsabilidade de passarmos para públicos amplos requer também a atenção nessas questões. Segundo ponto.
É sempre bom recordar que escrever sobre os temas científicos em qualquer circunstância requer o conhecimento do assunto sobre o qual se vai escrever. Aí vocês podem até pensar, bom, o cara realmente pirou, né? Porque está dizendo que o cara vai escrever sem saber sobre o que está escrevendo. Percorram as livrarias. Vocês vão ver que nessa área tem muita coisa escrita de gente que não sabe o que está escrevendo. Não sou eu que estou inventando. Vão atrás, faça esse teste. Faça esse teste. O cidadão é formado em biologia e está escrevendo sobre a administração de multinacionais. E vice-versa. Ah, mas por que ele está escrevendo sobre isso? Ah, é um hobby. Ele é interessado nisso. Eu percebi isso muito, muito precocemente. Antes mesmo de me tornar um editor universitário, mesmo antes de entrar na universidade como professor. Eu tive uma editora logo que saí da universidade, fiquei 4 anos com ela, quase 5. Depois vendi a minha parte no negócio, porque meu negócio era realmente universidade, pesquisa, etc. Tal. E entrei na pós-graduação na USP para fazer o mestrado e o doutorado, no comecinho. E comecei a dar aula no colégio, em colégio em São Paulo, de filosofia. E também na Faculdade Vale Paraibana de Ensino, agora Univale, em São José dos Campos. E as minhas aulas, modéstia às favas, deram certo. Deram certo com os alunos, principalmente no colegial. E naquele período, os alunos, houve difusão, dava aula num colégio particular, bastante midiático em São Paulo, o colégio Equipe e tal. E aquilo, de alguma forma ou de outra, vazou. E já se começava a se pensar naquele momento de uma extensão dos cursos de filosofia, e as editoras, principalmente as editoras de livros didáticos, ficaram já muito interessados em criar livros na área de filosofia. E eu recebi na minha casa um telefonema de um editor, de uma grande editora naquele período, uma das maiores, me dizendo o seguinte: professor, soubemos do sucesso das suas aulas, etc. Tal, você não quer nos entregar seus apontamentos de classe, que nós queremos fazer um livro de filosofia para o colegial, primeiro, segundo e terceiro colegial. Eu falei, como assim entregar meus apontamentos? Não, é para fazer um livro de filosofia para o... Eu falei, tá bem, podemos fazer, podemos pensar um livro de filosofia. Quanto tempo vocês me dão para 1 ano para pesquisar, escrever, etc. Não, professor. O senhor não tem as suas anotações de aula? Eu falei, claro que eu tenho. Então, foi a resposta do outro lado. Então, eu falei, então o quê? Então o quê? Né? Então, nós temos aqui uma equipe, aqui dentro, que é especializada na redação de livros para o 2º grau. Então, o senhor nos passa os teus esquemas e nós transformamos isso rapidamente, não mais do que 15, 20 dias. E nós já aproveitamos o mês que vem, que abre as compras do PNLD, do Plano Nacional do Livro, do Programa Nacional do Livro Didático, e assim fazemos. O senhor vai se surpreender. Eu falei, olha, eu já estou surpreso. Eu já estou surpreso. Então podemos combinar? Eu falei, podemos. Daqui uns 10 anos, talvez, quando eu me convencer de eu escrever o livro e apresentar para vocês, que eu jamais vou passar minhas anotações de aula para vocês fazerem alguma coisa, né? Por simples indicações e anotações de aula que são para mim. Né? Então, assim, acabei a minha rica carreira de escritor de livros didáticos. Mas existe isso, existe, porque muita coisa é apressada, muita coisa se escreve sem exatamente ter o que fazer. Então, quando eu coloco isso, e eu tenho certeza que isso não ocorreria na UNASP de forma alguma, mas é para vocês verem que em que terreno se caminha. Isso é fundamental, em que terreno se caminha. Não é? Essas duas recomendações que eu estou dizendo para vocês, aparentemente óbvias, elas são, de maneira geral, editorialmente, frequentemente descuidadas, como eu acabei de escrever para vocês. Não pense que essa questão que eu contei para vocês é um negócio de mais de 30 anos atrás, continua, ninguém faz mais. Faz sim, faz sim. Né?
E o resultado qual é? Empobrecimento da escritura, informação científica truncada e mal formulada, uma obra pauperizada e não popularizada, não acessível. Né? Então, são critérios absolutamente mercadológicos que, obviamente, não cabem no porte de qualquer instituição séria. Mas que existe, existe. Quinta recomendação. Escrever para um público amplo, como eu coloco aqui, não significa escrever aleatoriamente ao sabor dos humores da manhã. Né? Ao contrário, convém que haja o mínimo da metodologia da escritura acadêmica na composição do texto. Eu digo isso também aí muito por experiência própria e conversar com autores. Não foi um, nem dois, nem 10, foram muitos autores. E, olha, eu pensei em escrever sobre esse negócio que eu estou desenvolvendo no meu laboratório, ou a pesquisa que eu estou fazendo de campo, etc. e tal. Aí eu pensei em escrever assim, algo tipo, como se fosse uma poesia, como se fosse uma coisa mais leve. Como você vai fazer isso? Não, vou fazer com um depoimento, algo que, não sei. Isso é um caminho do desastre para a popularização, certo? Não é assim, eu não vou porque eu estou achando que é assim. Ora, afinal, nós nos formamos e temos todo um arcabouço de metodológico, de racionalização do pensamento, X, lemos 1000 coisas, deduzimos, discutimos, debatemos. Para quê? Não é? Então, nós temos um instrumento, enquanto pós-graduando, graduandos, professores, pesquisadores, que tem uma metodologia da escrita acadêmica na composição do texto que precisa ser utilizada, e nós não podemos esquecer. Eu resumo algo de uma estrutura básica, metodológica, que serve perfeitamente para o texto ligado à popularização. O famoso, conhecido, né, e muitas vezes não utilizado, introdução, desenvolvimento do tema e conclusão. Né? Pode parecer uma coisa também, chover no molhado. Mas quantos livros você chega no fim e você pensa que está começando? Não é? Nossa, mas o cara vai falar disso agora. É só ler. Na introdução, o que se faz? Se apresenta o tema sobre o qual você vai escrever. Isso tem que ser muito bem explicitado para que o leitor lerá o que o autor pretende com a argumentação posterior. O que faz a introdução? Né? Se há uma coisa que nesse período de editor que eu tenho, já foram quase 40 anos, a coisa mais complicada num texto é a introdução. O autor parece que não sabe o que fazer com isso. Grandes autores, inclusive, hein? Grandes autores. Aí a introdução, ou fica aquela peça protocolar, ou fica algo que não se sabe exatamente o que é. O cara não diz, mas suspeita. Né? Aí, ou suspeita de alguma coisa que não aparece no livro mais. Então, são coisas bem evidentes, do ponto de vista metodológico, que, ao mesmo tempo, nós precisamos prestar atenção, principalmente quando vamos falar por uma popularização dos temas, quando nós vamos falar para não pares. Porque se isso me aparece, e aparece em bancas, eu estou na banca como doutorado e aparece muito esse tipo de coisa, eu sei do que o cara está falando, porque, afinal de contas, está na minha área. Eu sei quais são os jogos da produção científica, então as coisas se ajeitam. Mas quando o livro chega lá, você escreveu o livro aqui, né? E de repente ele está lá em Humaitá, no sul do Amazonas, sendo lido, como você vai explicar para o cara? Ele tem que se resolver lá, no próprio texto. Então, uma boa introdução questiona o tema, transforma esse tema numa interrogação e num desafio para o leitor. Você tem que ganhar o cidadão na introdução. Isso é fundamental num livro como esses aqui. Né? A introdução fala o que ele quer tratar. Porque se você fala a saúde do homem em foco, olha, tem coisa para discutir nisso aqui, mas tem aqui 70 páginas, 80 páginas. Então, o que vai acontecer aqui? O que ele vai perguntar? O que ele quer aqui? Não é? Essa é a introdução. Delineado claramente o tema que o autor vai tratar, balizando o leitor em um universo delimitado pela sua curiosidade,
segue o desenvolvimento, o corpo de trabalho, a dissertação. E essa parte é exatamente, é uma ideia central, veja bem, não falei 10 ideias, hein? Uma ideia central, que vai estruturar e comandar a articulação das várias partes do texto, sempre com uma escrita que seja simples, clara e direta. Simples, clara e direta. Eu tenho que falar objetivamente. A partir de uma ideia matriz, essa ideia matriz se desdobra. Então, tá, mas aquela teoria precisa, o que eu quero dizer, tem algumas matrizes mais amplas. Tá, então tem o livro 1, o livro 2, o livro 3. Mas não confunda tudo. Senão você vai fazer de novo um compêndio. Vai falar de novo para um público fechado. Então, essa sistematização é importante. E aí entra novamente a questão da editora. Né? É um projeto editorial que estava junto com o autor para o seu trabalho. Não, é óbvio aquela editora que me consultou lá atrás, né? Uma editora séria. Ainda a parte 2 dessa quinta recomendação, depois dessas duas etapas da escrita, formula-se a conclusão, entendida como o texto que procurará articular a introdução e desenvolvimento, para que o leitor guarde um esquema mais ou menos nítido do que acabou de ler. Ou seja, conclusão é o que fica na cabeça. Esse é outro mistério da escritura, né? Porque os autores muitas vezes nos colocam um desenvolvimento maravilhoso, né? E a introdução e a conclusão parece que são de outro livro. Né? Esse é o tipo da questão que também não se aproveita. Então, a conclusão tem que dar um nó, fechando, não é? Aquilo que, de forma que um leitor receba uma espécie de extrato, de síntese daquilo que ele viu exposto durante todo o livro. Não é? Ou seja, no final, no conjunto, um bom livro de popularização científica, ele deve apresentar claramente uma ideia, transformar essa ideia em problema, desenvolver essa ideia em aspectos pertinentes ao leitor que se dirige e concluir apresentando soluções e questionamentos para os problemas levantados. Porque, não se tratando de um profissional, de um estudante de pós-graduação, um professor, um pesquisador, etc., você tem que deixar pontes com ele. Você tem que fisgá-lo em desafios, ou dele continuar a trabalhar esses assuntos profissionalmente, ou de maneira curiosa, etc., procurando outras literaturas, e para isso você tem que questionar, apresentar soluções, ao mesmo tempo questionamentos para os problemas levantados. Deixar sempre algo mais que ele vai querer buscar. Não é? Eu acredito que com essas recomendações não se perde a objetividade da informação científica, que é fundamental, porque vai estar baseada numa metodologia básica, mais adequada para o tipo de texto, e se fornecerá ao leitor uma linguagem acessível no conteúdo que você quer transmitir. Os exemplos que eu coloquei para vocês, eu já mostrei desde o início, mas da coleção de popularização dessa coleção paradidática da editora Unesco, que foi editada mais ou menos entre 2004 e 2007. Né? Descrevo para vocês verem mais ou menos como caminho na prática de uma editora esse tipo de coisa. Né? Primeiro nós escolhemos paradidáticos do quê? Né? Qual a grande área que nós vamos buscar? A grande área que nós vamos buscar. Nesse período, né, nós estávamos havia uma enorme incidência na mídia, na internet, etc., do tema de ciência e cultura. Então nós decidimos, depois de um debate, vamos trabalhar esse grande campo da ciência e da cultura. E ao mesmo tempo, eram temas que constavam do debate científico e cultural que estava sendo produzido. Aí os temas abordados foram novas tecnologias, né, poder, cultura, linguagens e representações, educação, evolução, sociedade e espaço e tempo. Eram séries, cada uma produziu em torno de 5, 6, 7 livros mais ou menos. E, além das recomendações já explicadas, a coleção possui um formato editorial pensada para ela.
pensada para ela. Não é? Então, além do número pequeno de páginas, não passava disso, não é? Uma parte final, o leitor ele encontra aqui um glossário. É claro que a versão digital disso tem outras implicações, até maiores, no sentido do glossário, mas no livro aqui, um glossário, sugestões de leitura, exatamente para buscar a continuidade do leitor, e algumas questões para reflexão e debate. Né? O livro paradidático, o livro voltado para a popularização do tema, sempre vai buscar algumas questões para reflexão e debate. Aqui, no caso, por exemplo, no item de poder, é um livro sobre a nova desordem mundial, feito por dois professores. E tem as perguntas aqui. Por exemplo, nova desordem mundial. Obrigado. Uma primeira questão. Um dos pontos investigados ao longo dessa obra foi a própria noção de nova desordem mundial. Em que sentido se trata de uma nova ordem? Em que medida ela se apresenta efetivamente como ordem? Você já joga uma questão para o cidadão. E assim tem outras aqui. E não tem resposta. Não vem, não é? Vem com a resposta. Não, não vem. São provocações. São provocações. Bom, é isso, gente. É isso que eu queria apresentar para vocês, mas como pontos para reflexão, para debater, para escutar também, obviamente, as necessidades e como vocês estão situando isso aí. Tá? Ok? Obrigado.